Pode ir? Tá com você já. E aí, irmãos? Acho que agora tudo bem? Vocês estão com a gente de volta? Avise aí o pessoal. Tá tudo bem, Rodrigo? Deu certo? Acompanha aí, mano. Tô vendo aqui que o pessoal vai falar, não falou nada ainda. Ninguém falou nada ainda. Espero que estejam todos bem. Se estiver chegando o som aí agora, por favor, dê um ok, dê um joinha. Tá tudo certo aí, mano? Sem áudio novamente. Sem áudio novamente? RF tá distante. Tem som. Oi? Pode ir, vai que tem som. Vai que tem som? Vai. Agora tem? Deu, pode ir. Deu certo. Tudo bem, irmãos. Finalmente, que luta, irmãos. Que coisa complicada. É porque deu um problema no nosso microfone que a gente vem usando e acabou não funcionando domingo passado. Tentamos hoje novamente, tínhamos feito alguns testes, funcionou, hoje não quis funcionar. Aí a gente tem que habilitar aqui no computador, desabilita de um lado, acerta do outro, então acontecem esses imprevistos, mas espero que com a graça do Senhor não tenha te incomodado tanto e que você tenha agora paciência para nos ouvir, tá bom? A gente vinha falando no início, irmãos, que a partir do primeiro domingo de setembro, nós estamos pretendendo já voltarmos mesmo, definitivo, a realizarmos os nossos encontros presenciais na igreja. E eu quero te falar que você esteja muito à vontade para estar ou não com a gente, tá bom? Nós não queremos nada que seja nada forçado, premeditado, mas como a gente vinha falando, os próprios cinemas vão começar a reabrir, muitos lugares estão abrindo e estendendo o comércio, está todo mundo voltando aos seus trabalhos quase que na normalidade, então não tem o porquê também nós não protelarmos muito mais essa situação. Logicamente vamos tomar todos os nossos devidos cuidados e espero que a gente possa estar reunidos e rever alguns irmãos muito queridos. A palavra de hoje quero falar sobre insatisfação e eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Lucas 4. Tá dando problema? Tá dando problema? Peraí, deixa eu ver. Parou de novo? Irmãos, parou de novo? Avisa aí. Vai falando aí. Parou de novo, Juliana? Não, pode ir. Pode ir, tudo bem. Pode ir. Ah, tá bom então. É a Cristina que assusta a gente aqui. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 4, verso 1 ao 12. Vamos falar sobre a tentação de Jesus. Que você não seja tentado a desistir agora. Eu quero orar antes, irmãos. Bondoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, repreender, ó Pai, todo intento de Satanás. Toda ação, ó Pai amado, contrária do maligno, ó Pai. Tentando, ó Pai amado, nos calar na palavra, ó Pai, que temos, ó Pai, ao coração dos nossos irmãos nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai amado, que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja anunciado, e que, ó Pai amado, a Tua palavra seja anunciada, e que, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, que o poder do Teu Santo Espírito venha sobre cada um, ó Pai, agora que está atento, ó Pai, à Tua palavra, ó Pai amado. Queremos, nesse instante, ó Pai, nos concentrar tremendamente, ó Pai, naquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Por isso pedimos, ó Pai amado, derrama a porção do Teu Santo Espírito, derrama, ó Pai amado, um ânimo dobrado sobre a Tua igreja, ó Pai amado. Renova, reveste, ó Pai amado, e nos molde, ó Pai amado. Traga, ó Pai amado, ao nosso coração, ó Pai, a satisfação de pertencermos a Jesus Cristo, o Senhor.
nos ajude, ó Pai, nesse ministério, na explanação da Tua palavra, ó Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo 4, verso 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Podia erguer aqui um pouquinho. Isso, para captar mais o som daqui. Vamos ler a palavra de Deus, então? Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante estes dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse, se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe um relance de todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou em ocasião oportuna. Até a ocasião oportuna. Amados, esse texto ele é tremendo da palavra do Senhor. Eu quero falar sobre insatisfação, baseado em algumas questões aqui. Um dia desses, alguns anos atrás, estava assistindo no canal TED, quando eu ainda possuía esse canal, e tem um psicólogo chamado Barry Schwartz, e ele escreve um livro, O Paradoxo das Escolhas. E ele faz uma afirmação muito importante, resumindo todo o livro. Ele afirma o seguinte, que ter mais escolhas deixou as pessoas mais paralisadas e insatisfeitas do que felizes. Ter muitas escolhas deixam as pessoas paralisadas e insatisfeitas. Elas não são felizes. E lembrando, para quem gosta de comer em serviços de self-service, ali naquele restaurante assim, então, quem vai em rodízio, por exemplo, tem muitas opções e as pessoas em volta daquelas mesas ficam excitantes. Você vai de manhã, quem já foi em um hotel, quando vê aquela mesa farta naquele café da manhã, são tantas opções. E quanto mais opção você tem, a sua ansiedade aumenta e depois que você comeu, você fica ainda se sentindo meio, pô, podia ter comido um negócio daquele. Vem um outro e fala, pô, você experimentou isso e aquilo. Então aquilo vai te causando insatisfação, porque não come tudo que você queria comer. Eu, por exemplo, gosto muito do café da manhã, logo é o pãozinho com manteiga e o cafezinho clássico. A Netflix nos traz tantas opções também, não é verdade, irmãos? E aí, quando você se pega, você fica frustrado de ter pego um filme ruim, porque você tem tantas opções de escolha que você perde mais tempo escolhendo um filme do que propriamente assistindo um filme. E aí, quando você pegou um filme, não foi tão bom assim. E então a gente percebe que essa época, esse período que vivemos, a gente acaba entrando em uma geração que a gente acaba perdendo a capacidade de fazer
boas escolhas, de fazer escolhas corretas. Afinal, são tantas opções, múltiplas escolhas, que a gente acaba optando nem sempre pela melhor e a gente sempre acha que optou pela errada ou pela pior, porque você não sabe como que seria a outra. Então, pensando nessas questões, a gente precisa de algo que oriente a vida da gente, que nos coloque no caminho de volta, que nos faça voltar ao eixo central da nossa vida, da nossa história. Nós precisamos ver que muitas vezes nós estamos sendo manipulados pelas múltiplas escolhas, manipulados pela propaganda enganosa. E essas propagandas de que você precisa ter acaba te manipulando a comprar algo que você não queria, a adquirir algo que não era tempo de você adquirir. E quando você adquire, parece que a sensação é de que você está insatisfeito com a vida. Se a gente pudesse chamar este período, nós poderíamos dizer que estamos vivendo a época da insatisfação. Estamos insatisfeitos. Creio que talvez a propaganda mais enganosa, e quando eu falo propaganda, não é a propaganda que está nas mídias, não, irmãos. A propaganda que a gente faz um para o outro, mas também envolvendo todo e qualquer tipo de propaganda, mas uma das propagandas mais enganosas da nossa época é a seguinte: você pode ser o que você quiser. Ou você pode ter o que você quiser. Você pode conquistar o que você quiser. Tem até a famosa frase, né? Sim, nós podemos. Que foi tema de campanha do Barack Obama. Então, você pode ter, você pode ser e você pode fazer. E essa é uma das propagandas mais enganosas, mais manipuladoras da nossa época. Por isso que estamos vivendo esse período de insatisfação. E nada melhor do que nos colocar no eixo, nos trazer de volta, do que a boa e velha palavra de Deus. A palavra de Deus. E a gente percebe aqui, eu quero extrair algumas questões importantes deste texto, para mostrar que justamente essa arma da manipulação, do engano e da insatisfação foi usada há alguns anos. A estratégia mais sórdida foi tentar manipular Jesus, tentar mostrar a Jesus: olha, Jesus, você está insatisfeito com alguma coisa, eu posso. E a gente percebe nesse texto que justamente no período que Jesus se encontrava no maior abatimento da sua vida, 40 dias de jejum, quando a gente está mais debilitado na vida, é que justamente essas propagandas do engano nos chegam. É quando você deixa um quesinho de insatisfação na sua vida, que justamente parece que Satanás se apodera daquele quesinho de satisfação para formar um grande exército ao teu redor. E a gente percebe, em outras palavras, do diabo dizendo para Jesus: você está insatisfeito? Você está com fome? Então dá ordem para essas pedras para que elas se transformem em pão. Se está insatisfeito, está com fome, eu tenho algo que pode saciar a tua fome. E o diabo, então, vai lá e fala assim: olha, é fácil, é simples, basta dar ordem e estas pedras se transformarão em pão. Está dizendo para Jesus: ó, use a sua autoridade, use os seus poderes. Você pode, você é capaz. Percebe então a manipulação da insatisfação. E esta é uma grande questão para os nossos dias.
Jesus, você precisa fazer alguma coisa. Como se o diabo estivesse dizendo para Jesus, você está insatisfeito? Faça alguma coisa. Faça algo. Faça algo diferente, invente e tente, né? Não é verdade? Somente nós não sabemos qual é esse algo. O que seria esse algo de insatisfação para a tua vida? É uma casa nova? É um carro novo? O que você acha que traria de volta a satisfação para a tua vida? Uma esposa nova? Uma Coca-Cola? Outra pessoa? Ser outra pessoa? Às vezes o que poderia... eu queria ser outra pessoa. E a gente já ouviu isso, ó, que ele não queria estar na tua pele. E alguns queriam estar. Olha, tá vendo? É fácil, você pode. Use o seu poder de influência. A segunda oferta de Satanás é: eu posso oferecer satisfação para Jesus neste mundo. Eu posso te dar toda a autoridade, todo esplendor. O diabo leva Jesus para o mundo. Olha, te darei autoridade, esplendor, porque me foram dados. O diabo mostra a Jesus assim um relance das maravilhas do mundo que ele pode oferecer. Em um piscar de olhos, olha, tudo isso aqui, olha, tá vendo? Eu posso te dar, eu posso te oferecer, porque é meu. E Jesus, como se falasse, olha, Jesus, eu posso fazer isso. Basta me adorar. Satanás queria um Jesus com muito maior visibilidade. Jesus estava lá nos ocultos da vida. E hoje a nossa luta é por isso, é visibilidade. A luta é, olha, eu quero seguidores, mais curtidas. Eu quero ter muita influência. Um influenciador digital. Olha, por que você não faz isso? Você vai ter tudo o que você quer. O apelo de Satanás é que ele queria transformar Jesus em um homem de sucesso. O sucesso a qualquer custo. O apelo do diabo para Jesus é, olha, eu quero te dar sucesso, visibilidade. Você vai ser um sucesso. E o apelo deste mundo é, você precisa ser um sucesso. Troque o que você tem pelo sucesso. Afinal, você merece ser feliz. Sucesso a qualquer custo, a qualquer preço. Porque você merece ser feliz. Cuidado, irmãos, com as propagandas enganosas, porque estão causando insatisfação à tua vida. A terceira alternativa, ou a terceira oferta de Satanás, é dizendo assim, olha, joga-se do pináculo, porque vai dar ordem aos seus anjos, você pode fazer isso, dá ordem, eles vão te carregar. É arriscar a própria vida. Arrisque a própria vida, porque afinal de contas os anjos te seguirão, eles vão te segurar. E está lá, o Satanás conduz Jesus ao pináculo do templo. O pior de tudo é que ele cita o Salmo 91. Cita a palavra de Deus. Satanás é tão sórdido que ele ensina a palavra de Deus para Jesus. E nós sabemos, amados, que Satanás ele é mestre em usar a palavra de Deus em benefício próprio. Ah, como tem irmãos iludidos que estão usando a palavra de Deus em benefício próprio.
Não é verdade? Quando a palavra é boa, de vitória, é para mim. Não é verdade? É assim, irmãos. Os versículos que me interessam. Benefício próprio. E a tentação faz isso com a gente. Sabe o que a gente percebe aqui nesse texto? Se Satanás descobrisse em Jesus qual é o grau de insatisfação de Jesus, seria a porta de entrada para manipulação. Qual é o seu ponto fraco? Qual é o seu nível de insatisfação com a vida? Porque quando Satanás descobre o nosso ponto de insatisfação, é que nós vamos nos tornar pessoas vulneráveis para as propagandas enganosas, para sermos tentados. A propaganda do mundo, amados. O que estão te oferecendo. A vida que estão te oferecendo. Quando é descoberto o teu ponto fraco, é justamente aí que você é tentado. Se nós formos ver, na verdade, nós somos eternos insatisfeitos. A insatisfação é um sentimento universal. A insatisfação, ela foi gerada no Jardim do Éden. Satanás, travestido de serpente, entra no Jardim do Éden. A primeira palavra é: você está satisfeito com o que você tem no jardim? Mas é verdade mesmo? É isso que Deus disse? A primeira questão é pôr em dúvida a palavra de Deus. E o que Satanás faz aqui? Oferece para Eva opções, pratos variados, não apenas mais uma opção. Nós temos várias opções de cardápio. O menu está posto à mesa. A questão é que ali tinha mais uma opção. É verdade. É só esse aqui que você não pode comer. Será que se você comer, você não ficará mais satisfeito? Afinal, tudo pode. Todas as coisas podem. Por que justamente esse não? Por que não? Porque é a palavra de Deus. E se Deus falou que era não, era só falar não. Mas Satanás, a hora que pega o ponto de insatisfação, descobre um ponto de insatisfação, mas você poderia ser mais feliz. Você poderia ser igual a Deus. Você pode. Você pode tudo. Você pode ser o que você quiser. Se você não está satisfeito com o que Deus preparou para você no Jardim do Éden, você tem outra opção. Se você não está satisfeito com a vida que Deus te deu, você tem outra opção. E certamente essa outra opção vai satisfazer os desejos do teu coração, da tua alma, e você será uma pessoa eternamente satisfeita com tudo. Verdade? Mentira. Mentira. Propaganda enganosa. A propaganda chega, você precisa ser feliz. Você já está bem crescido, já é hora de você fazer as suas escolhas. As múltiplas escolhas estão colocadas na mesa. E quando Satanás apresenta uma segunda opção, é que a gente chama na teologia de início da queda, a queda da humanidade. E daí a gente pode extrair o seguinte: que muitas pessoas estão insatisfeitas. Pessoas estão insatisfeitas com o que elas têm
e com o que elas possuem. Pessoas estão insatisfeitas com seus casamentos. Se fosse perguntar, muitas pessoas estão insatisfeitas com as suas carreiras, com seus salários. Muitas pessoas estão insatisfeitas com seus negócios. Algumas pessoas estão insatisfeitas com o seu corpo. Outras pessoas estão insatisfeitas com a igreja. Algumas pessoas estão insatisfeitas com a fé. E outras pessoas, muitas delas, estão insatisfeitas com a própria vida, com aquilo que Deus te deu. Qual é o grande problema da insatisfação gerada no coração, amados? Qual é o grande problema da insatisfação? É que pessoas insatisfeitas, elas se tornam pessoas invejosas. Pessoas insatisfeitas se tornam pessoas cobiçosas. Cobiçam o que os outros possuem. Quando a gente era menor, a gente falava que era zoiudo. Cobiçam, porque é insatisfeito, então cobiça as coisas dos outros. Pessoas insatisfeitas, elas ficam se comparando com os outros. Pessoas insatisfeitas, elas só se tornam pessoas que se queixam de tudo. Porque ela é insatisfeita, ela não está bem. Ela está insatisfeita com a vida. Pessoas insatisfeitas reclamam de tudo o que possuem. Mas pessoas insatisfeitas também reclamam de tudo aquilo que não possuem. E se elas possuíssem aquilo que elas desejam, ainda assim estariam insatisfeitas. E o pior, pessoas insatisfeitas se tornam vulneráveis a toda e qualquer propaganda enganosa. Percebe que essa questão da insatisfação, ela é grande demais. E a cada propaganda que passa, nós somos informados que estamos sendo insatisfeitos e que a gente precisa trocar. Você precisa trocar o teu celular amanhã. O teu já está ultrapassado. Vivemos um nível de insatisfação que tudo se torna tão descartável. Quando a pessoa ela se torna insatisfeita com ela, essa insatisfação vai se apoderando no coração e se instalando um vírus no coração, na mente. E aí ela vai criando, porque esse vírus da insatisfação vai se apoderando e esse ministério da insatisfação que foi sendo hackeado o teu coração, a tua mente, foi sendo iludida, você vai se perder. Você vai se perder. Amados, a gente precisa aprender um pouquinho mais com relação àquilo de quem nós somos, de quem nós temos, e da maneira grandiosa como Deus nos formou. Deus nos formou de forma poderosa, gloriosa. O diabo quis tentar Jesus em todos esses pontos. Olha, eu ofereço, está insatisfeito? Eu tenho algo para te oferecer. E aí as maravilhas se abrem, as portas se abrem para que o mundo te dê satisfação. Percebem que as pessoas falam, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse isso, se eu conseguisse aquilo, se eu fosse fulano, se eu fosse... Para! Certa vez a gente viu uma reportagem, e isso é fato também, a maioria das pessoas que ganham na loteria falam, se eu ganhasse na loteria, tivesse mais dinheiro, teve. Não durou 10 anos. E perdeu tudo.
porque se ficou satisfeito por um período e depois veio a insatisfação. O pastor, esqueci o nome dele, depois vou lembrar, ele contou uma ilustração, uma história, que diz que um rapaz teve uma visão, ele foi para nessa visão ele estava numa cachoeira, e de repente nessa cachoeira ele viu Jesus na cachoeira. Então daqui a pouco ele vê Jesus próximo àquela cachoeira e vê Jesus escalando pelas pedras para pegar o melhor lugar para poder desfrutar daquela cachoeira, né? E aí Jesus toma aquele banho de cachoeira, desce pelas pedras. E ele ficou perturbado com aquela situação de ver Jesus fazer toda aquela trilha para pegar o melhor lugar e descer também, perigo de escorregar, tudo. Ele ficou, diz que nessa visão, ele ficou incomodado e foi perguntar para Jesus: mas por quê? Você podia ter subido de outra forma, os anjos te levam, te carregam, você dá ordem. E nessa visão diz que Jesus respondeu para ele da seguinte forma: sim, eu posso subir de qualquer forma, mas subir com os meus próprios esforços é mais gratificante. Ter as coisas, conquistar com os próprios esforços, tenha certeza que é mais gratificante para a tua vida. É muito melhor do que poder contar com ajudas. Se esforce. Encontre satisfação, porque você está se esforçando para dar o teu melhor. No texto que, então, nós lemos, voltando um pouco ao texto, percebemos que Jesus ele se recusa às ofertas de Satanás. Jesus se recusa a ficar desapontado. Mesmo debilitado, 40 dias de fome, Jesus se recusa a ficar desanimado. Mesmo diante das tentações de se mostrar o infinito e o além, Jesus está dizendo o seguinte: eu estou satisfeito com o que Deus está fazendo. Amados, existe uma maneira de lidarmos com a insatisfação. A maneira de lidarmos com a insatisfação são 3 respostas que Jesus dá a insatisfeitos. Se Satanás estava perguntando: Jesus, você está satisfeito? Jesus está dizendo 3 respostas para Satanás. Transforme em pão. Não. Não é só de pão que vive o homem. Não é só de pão que vive o homem. Aprenda, meus amados. A gente tem muito mais que os pássaros. A gente não vive só de pão. Não gaste sua vida atrás apenas de pão, porque afinal tudo vai ser pão. E não é só de pão que vive o homem. O homem vive da palavra de Deus. Eu ofereço todas as maravilhas. Olha, a maior maravilha que eu posso ter é adorar a Deus e somente a Ele. É essa a resposta de Jesus. Adorar somente a Deus. Não estou encantado com nada. Não estou maravilhado com nada. Não estou decepcionado com nada e não estou desanimado com nada. E nada me atrai a não ser adorar a Deus. A outra resposta de Jesus: jamais colocarei meu Deus à prova.
Não vou colocar Deus à prova. Terminado de ser tentado, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Amados, quando nos voltamos ao centro da vida, a palavra de Deus, então você não pode continuar insatisfeito com a vida. Se você está passando por um período de insatisfação, você precisa voltar a ser uma pessoa centrada novamente na palavra de Deus e naquilo que Deus diz na sua boca. Precisamos voltar a viver pela fé e dizer não às propagandas enganosas. Naquilo que o mundo oferece. É estar centrado no Senhor. Precisamos nos arrepender e voltar a buscar a Deus e agradecer a Deus e louvar a Deus e honrar a Deus com as nossas vidas. Amados, o que eu estou dizendo é que para sermos satisfeitos, porque Jesus satisfaz toda a nossa existência, nós precisamos que o Senhor volte a ser o Senhor e o centro de nossas vidas. Precisamos voltar à palavra de Deus. O que ilustra muito bem essa questão é o Salmo 1. Perceba o Salmo 1, que diz assim, olha, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Como é feliz? Como é feliz quem? Aquele que. Como é satisfeita a pessoa que não segue o conselho dos ímpios, que não segue as propagandas enganosas, que não segue as pressões deste mundo. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de noite. Aonde você vai encontrar satisfação, meu amado? Troque a sua insatisfação pela palavra de Deus. Ouse ser firme, convicto naquilo que Deus afirma em quem você é. Não caia nas armadilhas, no engodo de Satanás, porque Satanás apresenta o mundo encantado, o mundo de maravilhas. As propagandas estão todas aí. Mas satisfação você encontra em Jesus. Eu lembro de um velho cântico que a gente cantava. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus. E agora eu sinto. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Que você possa encontrar satisfação em Jesus. O Salmo 37, 4 diz assim, ó. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleite-se em Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que essa palavra possa vir satisfazer o teu coração. Não caia nos enganos. Seja uma pessoa satisfeita e agradecida por aquilo que Deus te deu, pela pessoa que você é. Que Deus possa te abençoar e derramar a porção do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu queria orar. Bondoso Deus e Pai,
Queremos, ó Pai, encontrar satisfação em Ti. E é isso que pedimos, ó Pai. Opera, ó Pai amado, no nosso coração, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai. Que a gente possa se deleitar na Tua palavra, vivermos da Tua palavra, vivenciarmos a Tua palavra. E que na Tua palavra, ó Pai amado, possamos encontrar alimento que satisfaça a nossa alma e o nosso coração. Somos Teus, Senhor. Somos servos do Senhor. Tu nos formaste, ó Pai, de forma magnífica, ó Pai. O Senhor, ó Pai, teceu cada parte do nosso corpo, ó Pai. E o Senhor nos sonda, nos conhece. E a Tua mão está sobre as nossas vidas, ó Pai. E sabendo disso, ó Pai amado, que possamos ter esta convicção, ó Pai, e estarmos satisfeitos com quem o Senhor é em nós. Nos ajude, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, nos levante com um coração, ó Pai amado, satisfeito, ó Pai, pela Tua palavra, hoje e eternamente. Amém. Que o Senhor possa te abençoar, meus amados. Uma boa semana. Terça-feira, reunião de oração. Quinta-feira, no Zoom, a gente pode só ter um encontro. E o grupo nosso de estudo do Panorama do Velho Testamento, já logo vamos estar voltando aí, quem sabe semana que vem, no novo dia, num novo horário também. Amém, irmãos? Que Deus possa te abençoar, manifestar o poder dele na tua vida hoje e sempre. Amém. Sou de Jesus e agora eu sinto